Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio, ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Michael Wayne Short nasceu no dia 18 de fevereiro de 1952 na Virgínia e tinha um irmão e duas irmãs. Quando cresceu, ele se casou e teve 3 filhos, mas o relacionamento não durou muito tempo e ele se divorciou. E mais tarde ele conheceu Mary Frances. Mary Frances Hall nasceu no dia 20 de abril de 1966, sendo 14 anos mais nova que Michael. Ela tinha uma família bem grande, tendo 6 irmãos, e também nasceu na Virgínia. Quando os dois se conheceram, eles se deram super bem e começaram a namorar. E no dia 12 de julho de 1993, nasceu a primeira e única filha do casal, chamada Jennifer Renee Short, que era considerada uma menina muito doce e que tinha uma relação incrível com os pais. No verão de 2002, ela iria começar o ensino fundamental na Finsboro Elementary School e a família morava em Oak Level, na Virgínia, que é uma pequena comunidade nos arredores de Bassett, com uma população com menos de 1.000 habitantes, então realmente é aquele tipo de cidade bem pequenininha, que todo mundo se conhece e que nunca tem nenhum tipo de crime. A família Short era conhecida por ser uma família mais reservada, mas ao mesmo tempo eles eram extremamente acolhedores e amigáveis com todo mundo da comunidade. Além disso, os 3 se davam muito bem e Michael era um pai super carinhoso, ele sempre saía do trabalho e ia direto para os jogos de softball de Jennifer. E eles também não tinham brigas com ninguém e costumavam passar boa parte do seu tempo no quintal da casa. E de acordo com seus próprios familiares, eles eram uma família super feliz. Em Oak Level, Michael e Mary trabalhavam na mesma empresa, que por sinal era uma empresa do próprio Michael, chamada MS Movers, que era uma empresa de transporte de casas móveis. Mas com o tempo a empresa não estava mais dando o retorno necessário que eles precisavam e para resolver um pouco dos problemas financeiros que eles tinham, eles colocaram sua própria casa à venda. E em 2002, Michael estava pensando seriamente em se mudar com a sua família para Carolina do Sul, porque ele já havia morado lá em uma época e sua empresa tinha dado super certo. Então meio que seria uma forma de eles recomeçarem e também seria um lugar melhor para cuidarem de sua filha, que agora estava com 9 anos de idade. Mas infelizmente eles nunca teriam essa chance de um novo recomeço. Na noite de quarta-feira do dia 14 de agosto de 2002, Michael estava com um de seus funcionários chamado Chris Thompson e os dois estavam trabalhando em um dos veículos da empresa e de lá Chris foi para um motel, que era onde ele estava ficando hospedado. E a última vez em que todos os membros da família Short foram vistos juntos foi por volta das 11 horas da noite daquele mesmo dia em um drive-thru do Burger King em Collinsville. E acredita-se que eles foram dormir por volta da meia-noite, mas os acontecimentos depois disso permanecem um mistério até hoje. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, Chris Thompson voltou para a casa da família Short porque ele iria se encontrar com Michael para levá-lo até Christiansburg, porque eles iriam pegar um caminhão para auxiliar na empresa de casas móveis. Mas quando ele chegou lá, ele percebeu que a garagem estava aberta e imaginou que Michael estava ou trabalhando ou dormindo no sofá, porque aparentemente ele roncava bem alto e isso incomodava Mary. Então ele costumava ficar na garagem no sofá assistindo TV até que ela dormisse para poder ir para o quarto, mas muitas das vezes ele acabava dormindo ali mesmo. E realmente Chris viu Michael deitado no sofá, mas quando ele chegou mais perto, ele rapidamente percebeu que ele não estava dormindo. Ao ver a cena, ele ligou para o gabinete do xerife do condado de Henry e relatou que havia tido um assassinato, e os policiais chegaram poucos minutos depois e viram o corpo de Michael Short, que estava com 50 anos de idade. Depois de examinarem a casa, eles anunciaram que tinham encontrado outro corpo, que era o de Mary Short, que estava com 36 anos, e ambos haviam levado um tiro na cabeça, bem estilo execução, mas Jennifer Short não estava em lugar nenhum.
mas o seu quarto estava levemente bagunçado, com o travesseiro no chão, o lençol puxado e a cama estava arrastada alguns centímetros. Então os policiais ligaram para os familiares da família Short para ver se eles sabiam onde Jennifer estava, mas infelizmente eles não tiveram nenhum resultado disso e então decidiram emitir um alerta Amber, que é um tipo de alerta específico para rapto de crianças. E como já haviam se passado algumas horas desde o assassinato de Michael e Mary, o alerta se estendeu por vários quilômetros, incluindo a área metropolitana de Washington, fazendo com que o caso fosse altamente coberto pelos jornais e a foto de Jennifer estava em todos os lugares, e até mesmo a CNN falou sobre o caso logo no início. Nos dias seguintes foram realizadas algumas buscas que incluíam vários voluntários e diversas unidades policiais, chegando ao ponto de ser autorizado o uso de cães farejadores e helicópteros para que eles vissem de cima. Mas mesmo com todos esses esforços para encontrar Jennifer ou encontrar qualquer coisa que ligasse ao crime, nada foi encontrado, fazendo com que os policiais voltassem à cena do crime. Eles mantiveram a casa fechada para os familiares por 2 semanas e fizeram uma busca extremamente meticulosa, procurando por qualquer pista ou evidência, e eles encontraram várias evidências de DNA, mas as autoridades nunca revelaram quais eram essas evidências e quantas eram. Porém, em depoimentos oficiais, eles liberaram que retiraram 66 itens que poderiam ser utilizados como prova, que incluíam 2 cápsulas de calibre 22 que haviam sido encontradas perto dos corpos, uma espingarda Winchester de calibre 12, uma caixa de cartucho da espingarda, um rifle de calibre 22, aproximadamente $600 em dinheiro que foram deixados em cima da bancada da cozinha, indicando que o motivo do crime não era roubo, um talão de cheques de negócios, um disco de computador e documentos não identificados que haviam sido encontrados em uma pasta. Depois disso, as autoridades continuaram fazendo a busca por toda a área, incluindo um lago que tinha perto da casa, mas novamente nada foi encontrado. E inicialmente eles criaram a teoria de que Jennifer poderia ter fugido de casa sozinha quando viu o que tinha acontecido com seus pais, só que no caminho ou ela se perdeu ou ela foi sequestrada por alguém que se aproveitou da situação. E na verdade, conforme as evidências foram sendo coletadas na cena do crime, alguns funcionários do xerife disseram que não tinham evidências nenhuma de que Jennifer poderia estar em perigo. O que não faz o menor sentido, considerando que os seus 2 pais estavam mortos. Mas como ela não apareceu nos dias seguintes, essa visão começou a mudar e eles listaram seu desaparecimento como um sequestro em potencial. Ao decorrer da investigação, nenhum suspeito apareceu e Chris Thompson, o funcionário de Michael e que tinha encontrado os corpos, ele rapidamente foi desconsiderado como sendo uma possível pessoa de interesse, porque desde o começo ele ajudou em tudo que ele podia, fornecendo todas as informações, sem nenhuma hesitação. E como Michael e Mary haviam colocado sua casa à venda há pouco tempo, os registros imobiliários foram obtidos para ver quem havia visitado a casa nos últimos dias. Mas novamente não se sabe se alguma coisa foi encontrada porque os policiais não divulgaram essa informação. Mas acredita-se que quem quer que tenha cometido o crime se aproveitou disso para visitar a casa, exatamente para saber todo o layout da propriedade. No dia 23 de agosto, Mary e Michael tiveram um funeral público, só que o que muita gente não sabia é que os policiais tinham colocado várias câmeras em todos os lugares para que eles pudessem ver se alguém estava agindo de uma forma estranha ou não, mas nada foi encontrado e todo mundo parecia normal, considerando que era um funeral. Acontece que logo após o caso se tornar público, começaram a surgir alguns rumores. Principalmente porque a cidade, como eu falei, era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia, então não fazia sentido um crime como esse ter acontecido por ali. Então, por conta disso, as pessoas meio que tentavam achar uma explicação. E um desses rumores era de que Michael Short, na verdade, não era o pai biológico de Jennifer e que seu pai era um outro cara qualquer. E por conta disso, no dia 4 de setembro, o corpo de Michael foi exumado exatamente para que fossem feitos testes de paternidade, o que só piorou a situação porque as pessoas começaram a falar mais ainda dos rumores e, para piorar, o próprio xerife, chamado H.F. Castle, praticamente incentivava esses rumores,
principalmente porque ele se recusava de qualquer forma a falar o motivo da exumação, dizendo que era apenas de interesse da investigação. E só bem mais tarde que ele confirmou que Michael Short era realmente o pai biológico de Jennifer Short, mas como ele demorou muito para falar isso, as pessoas não acreditaram muito e começaram a criar mais teorias. Nos primeiros dias de investigação, os investigadores chegaram a confirmar que 10 anos antes do crime, Mary Short havia sido assediada no seu local de trabalho. Isso tinha acontecido no início dos anos 90, quando ela trabalhava em uma fábrica no Bowes Industrial Park, que foi fechada em 1999, onde ela era uma costureira e carinhosamente chamada pelos seus colegas de trabalho como Pequena Mary. E em várias ocasiões, um homem misterioso chegou a ser expulso várias vezes do local, porque ele ficava indo pra lá procurando por Mary, querendo falar com Mary e sabe-se lá mais o quê. E esse homem dirigia uma caminhonete branca. Mas mesmo assim, Mary nunca chegou a ir até a polícia e fazer uma queixa ou até mesmo pedir uma ordem de restrição. Na verdade, ela pediu para que o seu gerente não chamasse a polícia de jeito nenhum, o que leva a acreditarmos que talvez ela conhecia essa pessoa e não queria colocá-la em problemas. E muitas pessoas teorizaram que esse homem misterioso era o pai biológico de Jennifer Short. Em setembro de 2002, um homem que morava a cerca de 1 hora ao sul da casa da família Short, em Stoneville, encontrou uma coisa estranha em seu jardim. Esse homem se chamava Eddie Albert e, de acordo com ele, o seu cachorro apareceu um dia segurando o que parecia ser uma peruca. E como ele realmente pensou que fosse apenas uma peruca, ele jogou no lixo. Mas 2 dias depois, no dia 25 de setembro, o seu cachorro apareceu novamente brincando com uma outra coisa, que dessa vez parecia um casco de uma tartaruga. E quando Ed chegou mais perto, ele viu que definitivamente não era um casco, e sim um crânio humano. Então imediatamente ele ligou para a polícia. E quando a polícia chegou no local, Ed levou eles até o crânio e também até o lixo onde estava a suposta peruca. E mais tarde foi comprovado que ambos eram de Jennifer Short, fazendo com que uma busca fosse feita no local, onde alguns dentes e ossos foram encontrados. E ela havia morrido da mesma forma que seus pais, com um tiro no estilo execução, mas outros fatores eram impossíveis de determinar por conta do estado de decomposição em que os seus restos mortais estavam. E por conta disso, muitas pessoas começaram a teorizar que, na verdade, o alvo principal não eram os pais, e sim Jennifer, principalmente porque ela havia sido sequestrada e eles não, além do fato de que tem uma grande chance de ela ter sido torturada pelo seu agressor ou pelos seus agressores. Os investigadores acreditam que alguém que a conhecia muito bem ou que já havia visto ela em algumas ocasiões acabou se interessando a mais por ela e por conta disso decidiu sequestrá-la. E ela costumava ir com bastante frequência em uma loja de conveniências que tinha bem perto de sua casa chamada Circle C, onde ela era amigável com todos os funcionários e os moradores locais. Mas a grande maioria dessas pessoas foi interrogada extensivamente e todos foram liberados. Mas não demorou muito tempo até que a polícia começasse a investigar um certo homem que inicialmente era apenas uma testemunha e ele se chamava Garrison Storm Bauman. Garrison era um carpinteiro de 66 anos de idade que amava ficar ao ar livre e tinha se tornado bem importante para a história poucas semanas após os restos mortais de Jennifer serem descobertos. De acordo com os investigadores, ele havia fugido para o Canadá no dia seguinte aos assassinatos de Michael e Mary. E poucos dias depois, a polícia recebeu um telefonema do proprietário da casa de Garrison, que disse que 2 dias antes do crime, Garrison havia dito ter pago um homem que morava na Virgínia para mudar sua casa móvel e que se ele não cumprisse o combinado ou devolvesse o dinheiro, ele teria que matá-lo. O proprietário ainda disse que no dia 15 de agosto, exatamente no dia do crime, ele viu Garrison segurando uma pistola e que no dia seguinte ele simplesmente tinha ido embora e o seu trailer havia misteriosamente desaparecido. E esse trailer, pouco tempo depois, foi descoberto a apenas 1 quilômetro de distância do local onde os restos mortais de Jennifer foram encontrados, em uma propriedade de um amigo dele chamado John Beasley.
E agora, com todas essas informações bem incriminatórias, os policiais foram até a propriedade de Garrison, onde vasculharam tudo e encontraram um mapa que tinha uma rota que ligava exatamente até o local da casa da família Short e tinha também um X que marcava o local da casa. Mais tarde, John Beasley tentou melhorar a situação do seu amigo, que estava bem ruim, dizendo que Garrison já havia programado a viagem para o Canadá há anos e que o fato de ser no dia seguinte ao assassinato era apenas uma coincidência bem infeliz. Ele também disse que o trailer não havia sido abandonado ali, como a polícia estava falando para todo mundo publicamente, e que na verdade ele tinha se oferecido porque o comprador de Michigan iria pegá-lo, e que novamente era uma coincidência bem terrível de que ficava a apenas 1 quilômetro do local onde os restos mortais de Jennifer foram encontrados. Outros amigos de Garrison disseram que era impossível ele ter cometido qualquer crime porque ele era um alcoólatra e, de acordo com eles, ele bebia tanto, mas tanto que ele acordava e começava a beber às 7 horas da manhã e só parava de madrugada, então ele fisicamente não tinha condições de fazer nada e que, inclusive, na noite do dia 14 de agosto, ele estava praticamente desmaiado de bêbado. No dia 30 de outubro, Garrison Bowman compareceu ao tribunal, mas foi liberado da custódia policial no mesmo dia e permaneceu solto sob fiança até o dia 12 de novembro, quando voltou para o tribunal e ficou diante de um grande júri em Roanoke, na Virgínia, em uma audiência relacionada aos assassinatos da família Short. Mas nenhuma acusação foi feita porque não tinha nenhuma evidência que ligasse ele realmente ao crime, porque era tudo 100% circunstancial, então eles não conseguiram comprovar que ele estava envolvido de qualquer forma. E nos anos seguintes, nenhuma acusação foi feita e até hoje ele continua negando fielmente de que ele não tem nada a ver com esse caso, tanto para a polícia quanto para o público, nas poucas ocasiões em que ele responde perguntas dos repórteres. E só em 2005, 3 anos depois, que ele começou a sair do holofote em relação a esse caso. E no mesmo ano, o procurador dos Estados Unidos, John Brownlee, revelou que eles estavam de olho em 2 outros homens chamados Timothy Fenton Sampson e Jerry Riley Mills, que aparentemente haviam mentido para a polícia porque eles tinham dito terem visto Garrison Bowman saindo da casa da família Short enquanto carregavam a menina no meio da noite, no dia do crime. E inicialmente, apenas por conta dessa declaração que os policiais ficaram tanto em cima de Garrison, e era tudo mentira. E os 2 homens foram acusados de conspiração, fornecimento falso de informações a autoridades e perjúrio, e além disso, eles haviam ameaçado 2 investigadores porque tinha uma recompensa naquela época para quem fornecesse alguma informação, e eles forneceram essa informação, e então eles queriam o dinheiro deles de qualquer forma, sem se importar nem um pouquinho se essa informação, iria arruinar a vida de um homem. E apenas em 2007 que os policiais declararam oficialmente que Garrison Bowman não era um suspeito desse caso, e ele faleceu em dezembro de 2014. E mesmo que ele fosse o principal suspeito por um bom tempo, outras investigações paralelas estavam acontecendo em segundo plano. E no dia 22 de julho de 2003, o riacho onde os restos mortais de Jennifer foram encontrados foi novamente vasculhado, mas novamente os policiais não deram informação nenhuma do que havia sido encontrado e, de acordo com eles, muitas evidências foram encontradas. Poucos meses depois, os ossos de Jennifer foram exumados para fins forenses. No entanto, nada foi liberado para o público e não se sabe se eles encontraram alguma coisa ou não. Em 2006, foi anunciado que vários membros do gabinete do xerife do condado de Henry, que era o principal órgão de investigação de todo esse caso, haviam sido indiciados por corrupção. E entre eles estava ninguém mais, ninguém menos do que o próprio xerife H.F. Castle. Aproximadamente 12 de policiais tinha conspirado para vender drogas e armas apreendidas de criminosos que haviam sido arquivados como tendo sido destruídos. E por conta de tudo isso, com uma forma de tirar o foco deles para que tudo isso não fosse descoberto, eles jogaram o foco todo para Rockingham, que foi onde os restos mortais de Jennifer foram encontrados, e para Garrison Bowman. Ou seja, eles atrapalharam
toda a investigação, porque provavelmente o culpado, o assassino, o agressor era de Oak Level e eles não investigaram as pessoas de Oak Level. No dia 18 de março de 2009, o FBI divulgou vários esboços ao público, incluindo um retrato falado de um suspeito em potencial, que era um homem que havia sido visto perto da casa da família Short na época dos assassinatos. Esse homem foi descrito como tendo cerca de 40 anos, apesar de ter um rosto mais envelhecido, e esses esboços mostraram como ele era na época e como ele estaria 7 anos depois. Junto com isso, foi liberado o esboço de uma caminhonete branca que os investigadores acreditavam ser de 1998 a 2002, sendo um modelo novo na época dos crimes, e acredita-se que essa caminhonete foi vista na madrugada do dia 15 de agosto de 2002, perto da casa da família. E eu não sei vocês, eu posso estar viajando completamente, mas quando eu vi essa informação, principalmente da caminhonete branca, eu lembrei do cara que perseguiu e assediou Mary Short. Porém, a caminhonete era nova, então talvez ele comprou uma caminhonete nova. E aí? E o cara também tinha cerca de 40 anos, sendo que Mary tinha 36. Então eles teriam mais ou menos a mesma idade. Mas eu não vi essa conexão desse novo esboço com esse cara em lugar nenhum. É uma coisa completamente na minha cabeça, mas faz sentido. Não faz? Mas como basicamente tudo nesse caso, as novas evidências, as novas pistas, tudo está em sigilo da polícia, fica um pouco difícil a gente criar uma teoria ou imaginar quem seria o suspeito ou os suspeitos, mas sabemos que com certeza esse cara conhecia muito bem tanto a região onde a família Short morava, quanto a região onde os restos mortais de Jennifer foram encontrados, porque a zona rural de Rockham County não é tão frequentada e fica meio que fora do caminho das pessoas que não estão indo pra lá. E além disso, provavelmente, quase 100% de certeza, o suspeito conhecia muito bem a família, a ponto dele saber que Michael estava dormindo na garagem. E só em 2015 que foi realmente oficializado que os policiais estavam tirando o foco de Michael e de Mary, porque eles estavam investigando seus passados, a empresa, tudo isso, e começaram a focar em Jennifer Short, principalmente considerando que ela foi a única sequestrada e que seus pais, infelizmente, foram um dano colateral, talvez para que eles não fossem atrás dela. E aproximadamente um ano após os assassinatos, uma ponte foi rebatizada em homenagem a Jennifer, hoje em dia conhecida como Jennifer Renee Short Memorial Bridge, e passou a ser o local de muitos eventos memoriais e passeios de bicicletas, muitos dos quais foram organizados pela própria família e seus vizinhos. E embora quase 2 décadas já tenham se passado desde esse caso, ele continua aberto e ativo. Os policiais eles sempre voltam para o caso para ver se surgiu alguma coisa nova ou se eles conseguem conectar alguma coisa que eles não conseguiam naquela época. E tem até uma recompensa de $80 mil para qualquer informação que leve à prisão e à condenação do suspeito ou dos suspeitos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então é isso. Até sexta.